E aí? Beleza? O que você está falando? Vamos fazê-lo. Vamos reiniciar o Anaconda. Esta será a aventura de uma vida. Sonhamos em fazer esse filme desde que éramos crianças. Nas profundezas do coração da selva amazônica, uma jovem chamada Ana, junto com ela. Amigo Paolo, está perseguindo algo que nunca se mostra totalmente. O plano é arriscado. Dirija direto pela selva, chegue ao rio e fuja de barco. Mas quando Paolo avisa que a selva não os quer lá, que esta terra empurra. De volta contra qualquer um que tente controlá-lo, batidas fortes e repentinas caem no telhado do Luego, a tensão diminui por um momento quando eles percebem que é apenas um macaco curioso. Apesar dos repetidos avisos sobre os perigos mortais que aguardam além da estrada, Ana decide fugir. Partindo de moto, sua fuga não passa despercebida. Um grupo de homens liderados por João Paz inicia uma perseguição implacável. A perseguição termina no rio, onde Ana tenta despistá-los entre as correntes vegetação densa. Mas tudo toma um rumo assustador quando uma enorme anaconda emerge da água. Num instante brutal, mata um dos homens de João, causando pânico no grupo. Enquanto isso, a milhares de quilômetros de distância, na Califórnia, um homem chamado Doug, entusiasmado, conta uma selvagem história sobre uma criatura monstruosa. Sua história é interrompida quando um casal entra. Aqueles que o contrataram para filmar o casamento, embora sua verdadeira vocação seja criar histórias e mundos imaginários, Doug ganha vida filmando casamentos monótonos e repetitivos para clientes, que querem apenas algo genérico, despejado de emoção e personalidade. A rotina o esgota lentamente, deixando-o preso em uma vida que parece vazia, mecânica e dolorosamente pequeno. Ele observa outras pessoas celebrando o amor enquanto seus próprios sonhos ficam em pausa. Em algum outro lugar nessa mesma rotina industrial está Ron, um ator que luta sem parar para quebrar paradas, enquanto a maquiagem é aplicada em seu rosto para um pequeno papel que ele conseguiu depois de uma longa espera, enche de esperança, convencendo-se de que este pode finalmente ser o seu momento, mas não dura. Ele entra no set como enfermeiro apenas para ser demitido depois de errar uma frase sem sentido repetidamente. Sorry. Outro golpe em sua já frágil confiança. Outra porta se fecha quando ele sai do set. Ron passa por uma fileira de outdoors. Um deles o interrompe, um anúncio de um filme de 1997 sobre uma cobra gigante chamada Anaconda. A imagem dura mais do que deveria. Nesse momento, seu telefone vibra. É Doug, dizendo a ele como ele está orgulhoso por finalmente ter conseguido um papel, palavras que atingiram. Mais difícil do que o trabalho em si. Ao mesmo tempo, Doug continua digitando em seu laptop quando seu chefe o interrompe. O cara admite que filmar casamentos nunca foi o verdadeiro sonho de Doug, mas o incentiva a pensar. Longo prazo, sobre o futuro, sobre a aposentadoria, prometendo que um dia o escritório poderá até ser dele. Mais tarde, a caminho de casa, a esposa de Doug, Malay, tenta convencê-lo a comemorar seu aniversário. Quando eles chegam, Doug tem uma surpresa genuína. Todos os seus amigos estão lá, junto com seu filho, esperando por ele. Durante a comemoração, Doug se reconecta com Kenny, que lhe dá uma cesta de cuidados pessoais. Produtos como um presente simples, mas sincero. Ele também conversa com Claire, que fala sobre ter sido traída pelo parceiro. A noite atinge seu tom mais emocionante quando Doug se reúne com seu melhor amigo Ron, encerrando o dia envolto em nostalgia, história compartilhada e uma sensação tranquila de esperança renovada. Para marcar o reencontro, Ron reproduz um pequeno vídeo que eles filmaram quando eram crianças, vagamente dirigido por Doug. Na filmagem, Doug, Ron, Kenny e Claire se transformam em heróis, derrubando um imaginário monstro. A cena bate forte com nostalgia e desperta algo criativo em todos eles, lembrando-os da paixão e inocência por trás daqueles primeiros sonhos compartilhados. No dia seguinte, os quatro amigos se reencontram em um restaurante. Entre risadas e lembranças antigas, a conversa deriva para seu filme favorito, Anaconda. Eles citam cada linha com entusiasmo, quase como crianças repetindo novamente cenas icônicas de memória. Então Ron de repente muda o clima com uma bomba inesperada. Ele afirma que conheceu a viúva do autor original e comprou os direitos da história. Quando Doug pergunta o que planeja fazer com eles, Ron não hesita. Ele quer todos eles envolvidos em uma nova adaptação do livro. Ele lança rápido. Ele e Claire atuariam. Kenny cuidaria da câmera e Doug dirigiria. Sua empolgação é contagiante, conquistando a todos, menos Doug, que fica quieto, sobrecarregado pelo peso de tudo isso. Doug, cuidadoso por natureza e com uma família para sustentar, sente-se dividido entre a segurança de seu emprego estável e o sonho que moldou sua infância. Ron tenta trazê-lo de volta invocando o passado, lembrando de quem eles costumavam ser. Doug responde com dura honestidade. Eles não são mais crianças e a vida exige escolhas responsáveis. No final, Ron vai embora, claramente desapontado. De volta para casa, Doug se senta com o filho e assiste mais uma vez aquele antigo curta-metragem de infância. Não muito tempo depois, Molly se junta a eles e, quando ficam sozinhos, ela o incentiva a fazer o filme. Ela diz a ele que toda vez que ele assiste aquele curta antigo, há uma luz em seus olhos. Ela não via há anos. Uma centelha de verdadeira felicidade que a vida cotidiana foi apagando lentamente. Mais tarde, enquanto editava outro vídeo de casamento, Doug teve uma súbita epifania. Sem pensar muito, ele dirige direto para a casa de Ron e diz que eles precisam. Imagine o Anaconda antes que seja tarde demais. Naquela mesma noite, alimentado por uma energia quase sobrenatural, Doug escreve o primeiro rascunho do novo roteiro como se a própria criatividade tivesse assumido o controle. O plano era usado. Doug dirigirá e o resto do grupo entrará como coprodutor. Depois de calcular os números, Doug calcula que precisariam de cerca de US$2 milhões para conseguir isso. O orçamento cobre uma viagem de 3 semanas ao Brasil, um barco alugado, equipamento completo e até uma cobra de verdade. No total, todos comprometidos. Eles tentam obter empréstimos, mas mal conseguem juntar o US$9.400. Encarando a realidade, Doug recalcula e reduz o orçamento para apenas o US$43 mil.
Depois de ler o roteiro final, Kon não se conteve chamando de uma obra-prima pura. Foi então que descobriu-se que Kenny já havia trabalhado com Doug antes, até que Doug teve que demitir ele depois que ele arruinou um casamento por beber demais. Mesmo assim, e sem hesitar, Doug decide dar-lhe uma segunda oportunidade, convidando-o. Volta como seu cinegrafista, apostando na lealdade e na redenção. No dia em que Doug e a equipe viajam para o Brasil, Doug entrega a ele uma pequena estatueta gravada, com as palavras "Melhor Doug". É um gesto simples, mas bate forte. Uma vez no Brasil, Doug menciona que durante o voo ele estava lendo sobre anacondas. Ele explica como eles caçam em total silêncio, permanecendo perfeitamente imóveis até que suas presas cheguem perto, então atacando rápido, enrolando-se em torno dele e esmagando-o sem nenhuma maneira. Para encerrar, nesse momento, Carlos Santiago, um traficante de cobras, aparece e conta uma história perturbadora sobre uma mulher que foi pega por uma anaconda. Sem rodeios, ele descreve como os olhos dela saltaram das órbitas. Aquela mulher que ele revela era sua própria avó. Carlos então começa a contar a história por trás da cobra que ele está prestes a alugar. Ele conta que resgatou a cobra de um rio envenenado com mercúrio da mineração ilegal. Um sério problema contínuo na área. Ele garante que a cobra não é venenosa e que, sob controle, é completamente inofensiva. Ainda assim, ele os alerta para serem extremamente cuidadosos para não cruzarem com anacondas selvagens no região. Com uma calma inquietante, ele chega a dizer que é melhor ser estrangulado por uma anaconda do que ser caçado por um. Ao mesmo tempo, Ana se esconde dentro de um restaurante enquanto João a procura incessantemente, avistando um homem claramente bêbado e desprevenido. Ela rouba o barco dele, sem saber que é o mesmo que Carlos está carregando com o equipamento de cinema. No meio do caos, o recipiente que contém a cobra se abre. Nesse momento, Ana aparece e rapidamente inventa uma desculpa. Ela afirma que seu avô, o suposto proprietário do barco, teve uma emergência médica. E ela precisa do navio imediatamente, colocando toda a filmagem em risco. A equipe tenta argumentar com ela explicando que estão filmando uma nova versão de Anaconda. Um projeto que representa o sonho de toda a vida de Doug. Sem opções reais e João se aproximando, Ana finalmente concorda e se prepara para aceitar. Controle do barco. O grupo fica animado ao explorar o barco, que acaba sendo bem mais luxuoso do que esperavam, quase como um iate. Enquanto isso, João solicita um registro de todos os barcos que saíram da região nas últimas horas. Determinado a não perder o rastro de Ana naquela noite, durante o jantar, Doug levanta o copo faz um brinde aos deuses do cinema, pedindo-lhes que não estraguem seu filme. No dia seguinte, as filmagens começam perto de uma enorme cachoeira com uma aparência natural crua que dispara todos para cima. Na primeira cena, Con e Clary encenam uma discussão que reflete de perto aquela que Ana e Paulo estará de volta à selva. Ao mesmo tempo, Kenny grava uma série de vídeos diários como uma espécie de diário de produção, capturando tudo nos bastidores. Através desses clipes, não só ganha forma a história centrada em um biólogo que contrata um caçador de cobras para rastrear a anaconda que destruiu toda a sua família, mas algo mais pessoal também surge, a separação entre Ron e Doug. Certa vez, eles planejaram se mudar para Los Angeles juntos para perseguir seus sonhos, mas Doug acabou ficando para trás uma única decisão que silenciosamente colocou suas vidas em caminhos muito diferentes. Com a ajuda de Carlos, Kenny tira uma série de fotos POV da perspectiva de Anaconda, tentando capturar aquela sensação silenciosa de perseguição de um predador se aproximando. À medida que as filmagens avançam, uma antiga faísca romântica começa a ressurgir entre Ron e Clary, alimentado pela proximidade e memórias compartilhadas. Mais tarde, Doug aponta abertamente a química óbvia entre eles, com admite que trabalhar ao lado de seus amigos parece incomparável. Nada como as grandes produções das quais ele fez parte, esses frios sem nenhuma verdadeira paixão por trás. Durante o jantar, a equipe fala sobre as cenas de ação que ainda precisam ser filmadas. A conversa se transforma em algo ao mesmo tempo tenso e absurdo, fazendo Ana, pelo menos. Por um momento, me arrependo de ter me envolvido. Naquela mesma noite, enquanto todos dormem, a cobra de Carlos desliza silenciosamente pelo barco, parando a poucos centímetros de Ron. Ele acorda em pânico e grita, movido por um medo puro e instintivo. No dia seguinte, Con confronta Kenny, denunciando a óbvia falta de profissionalismo de Carlos. Ele ressalta que Carlos nunca apresentou nenhum certificado que comprovasse que a cobra estava devidamente controlado ou manipulado. Carlos mantém a calma, tentando tranquilizá-los de que tudo está sob controle, convenceu. E sem opções, eles decidem seguir em frente e se preparar para capturar os tiros mais perigosos do filme. No início, Con hesita em filmar a cena, mas Doug consegue convencê-lo, lembrando-o. Ele é um momento crucial para a história. Quando Doug pede para ele segurar o animal durante a captura, o medo toma conta. Con entra em pânico e joga a cobra na água. Em segundos, as hélices do barco pegam e o destroem, matando a criatura instantaneamente. Depois de um funeral simbólico, com Carlos queimando os restos mortais de sua amada cobra como último. Adeus, um dos homens de João consegue localizá-los. Mas antes que ele possa informar sua localização, uma sucuri real sai da água e engole ele inteiro, não lhe deixando tempo para embrulhar novamente. Após o ato, mais tarde Ron tenta fazer as pazes com Carlos, mas Carlos se recusa a sequer olhar ele nos olhos. Depois de pedir desculpas, Ron oferece a ele algumas cervejas e os dois começam a conversar sobre a carreira estagnada de Ron, comovido com a confissão de Ron, sentindo-se um fracasso completamente preso. Carlos toma uma decisão imprudente, ir sozinho para a selva e capturar outra cobra, na esperança de ajudar seu amigo finalmente a se tornar uma estrela. Juntos, eles desaparecem na floresta na calada da noite. À medida que se aprofundam, acabam se separando e a anaconda começa a perseguir eles em completo silêncio. Aterrorizado, Ron implora a Carlos que volte para o barco, mas quando não obtém resposta ele não consegue encontrá-lo em qualquer lugar, ele decide voltar sozinho. Para Carlos, porém, a sorte acaba, a enorme criatura o intercepta e o mata de uma forma brutal. Ataque.
De volta ao barco, Ron diz a Doug que Carlos está desaparecido, minimizando o fato e dizendo que irá. Provavelmente estará de volta pela manhã, mas depois de mais de uma hora se passa, o desconforto se espalha pelo Hugo. Sem outra opção, decidem ir procurá-lo, junto com Ana, eventualmente no meio do nada, eles tropeçam em um caminhão abandonado. Uma descoberta que sinaliza que algo deu terrivelmente errado. Enquanto João entra secretamente no barco e coordena silenciosamente com seus homens. Para localizar Ana, a equipe de filmagem se abriga dentro do caminhão abandonado. De repente, a Anaconda arremessa o corpo sem vida de Carlos sobre o veículo, provocando disparos instantâneos. Caos, cara a cara com a criatura que todos congelam de terror, e é Ana quem tem que avance e assuma o controle, organizando uma fuga desesperada. O motor do caminhão não liga e Kenny não consegue consertar, ele está chapado completamente. Fora disso, sem mais tempo, Doug corre o risco de sair para tentar ligá-lo sozinho, movendo-se com cuidado. Fazendo o mínimo de barulho possível, ele reconecta manualmente a fiação. No segundo em que os faróis se acendem, eles revelam uma visão horrível. A sucuri estava a centímetros de devorá-lo. Eles mal conseguiram sair, arrancando a toda velocidade enquanto monstros perseguem implacavelmente. Durante a fuga, eles são interceptados pelos homens de João, mas Ana finalmente conta a verdade. Seus mineiros ilegais prontos para matar qualquer um que invada suas terras. Sem hesitar, Ana pega um rifle e começa a derrubá-los com uma precisão implacável. Kenny consegue capturar tudo em seu telefone, enquanto Doug fica congelado, profundamente, abalado pela força, coragem e presença imponente de Ana. Quando estão prestes a chegar ao barco, Ana se separa do grupo. João os detém e exige saber onde ela está. Os quatro amigos se fazem de bobos, alegando. Eles não têm ideia. Nesse exato momento, Ana surge por trás dele e o nocauteia com um golpe certeiro e decisivo. Batida. De volta a bordo, Ana diz a Doug que pode tirá-los vivos da selva, desde que eles continuam indo para o norte e não se desviam do curso. Embora Doug esteja desapontado por ter que encerrar as filmagens mais cedo, ele toma uma decisão drástica. Ele reescreve a história do zero, transformando Ana no herói principal e empurrando Ron e Clary em papéis coadjuvantes. No dia seguinte, Doug mostra a eles o novo roteiro. A tensão aumenta instantaneamente enquanto Ron e Clary sinta-se marginalizado e traído. Naquela noite, Ron se abre com Clary, admitindo a profunda frustração que carrega desde anos, de fracasso profissional. Ela responde com sua própria verdade. Apesar de parecer bem-sucedida superficialmente, sua vida pessoal é uma bagunça total. Na manhã seguinte, Ron visivelmente bêbado confronta Doug. No meio da discussão, eles observam um enorme navio de produção passar, lotado com estrelas de Hollywood. É a filmagem oficial da Anaconda, apoiada por um grande estúdio internacional, enquadrado por realidade, o grupo se volta contra Ron, e finalmente ele admite a verdade. Ele nunca teve os direitos da história. Foi tudo mentira. Um golpe desesperado destinado a tirá-los de suas vidas medíocres e empurrá-los para perseguir seus sonhos apenas uma vez. Furioso e profundamente desapontado, Doug expulsa Ron sem lhe dar chance de explicar. Ron reúne suas coisas e sai em seu pequeno barco, determinado a partir. Clary tenta convencê-lo a ficar, apoiando-se na amizade e nas memórias compartilhadas, mas nada do que ela diz o faz mudar de ideia. Não muito tempo depois, Ron se depara com algo assustador. O enorme estúdio foi completamente destruído e ele assiste horrorizado enquanto cobra gigante devora os poucos sobreviventes restantes. Em pânico, ele se vira imediatamente para avisar seus amigos, apenas para se deparar com uma situação muito distante, pior do que ele esperava. Enquanto isso, o barco da tripulação parou. Doug explica que Anna encontrou um novo local para continuar as filmagens. A inquieta Clary insiste que eles deveriam ir atrás de Ron, convencido de que sua vida está em perigo. É quando Anna finalmente revela suas verdadeiras intenções. Ela puxa uma arma e esforça sob a mira de uma arma a se dirigirem em direção a uma parte específica da selva. Quase ao mesmo tempo, Ron volta e João chega também. Mas ambos encontram um barco vazio logo depois que Ron avista a jangada de João e começa a montá-la. Um plano desesperado. Anna leva Doug, Clary e Kenny a uma doca abandonada onde eles desenterram vários itens escondidos. Pacotes. É aí que a verdade vem à tona. Anna é contrabandista e o faz parte de sua operação ilegal. Do nada, João aparece e a verdadeira reviravolta acontece. Na verdade, ele é um policial disfarçado que tenta proteger os recursos naturais da selva. No caos, Ron entra tentando salvar seus amigos e acaba atirando em João, percebendo tarde demais o terrível erro que cometeu. Enquanto Anna levanta a arma em direção ao grupo, João tenta impedi-la, mas ela o executa. Sem hesitação. Sem saída e para onde fugir, Anna se prepara para matar todos eles. Clary tenta argumentar com ela, implorando que ela faça a coisa certa e os deixe ir. Mas não funciona. Justamente quando tudo parece perdido, Clary encontra uma coragem inesperada. Nox, Anna desmaia e arranca a metralhadora de suas mãos. Naquele exato momento, a Anaconda irrompe da água e arrasta Anna para dentro da água. Profundezas, desaparecendo com ela. Usando o caos a seu favor, todos saem correndo. Clary grita que o barco está do outro lado, mas que a criatura ainda está à espreita. No meio da fuga, Doug de repente percebe que foi picado por uma aranha. Kenny, com seu jeito desagitado de sempre, sugere que a única solução é fazer xixi na ferida. E no final, por mais humilhante que seja, Kenny realmente faz isso. Mas fazer xixi na perna de Doug e adicionar uma nota absurda, quase sombriamente engraçada, a uma nota que de outra forma seria momento de vida ou morte. Depois daquela cena ridícula, os quatro avançam cautelosamente para o fundo da selva. Lá, Doug tenta se desculpar com Ron, admitindo honestamente que sempre teve ciúmes do talento de Ron e da chance que sua vida parecia lhe oferecer. Mas antes que a conversa possa prosseguir, a Anaconda aparece de repente e agarra Doug, arrastando-o violentamente para a vegetação densa. O resto do grupo congela de horror, perdido e aterrorizado na vastidão da selva. Sem nada que possam fazer, eles são forçados a recuar com o coração partido.
enquanto eles varam sem uma direção clara, Kon é dominado pela culpa por ter puxado todos em algo tão perigoso. Clary tenta confortá-lo, lembrando-lhe que todos escolheram fazer o filme que agora a única coisa que importa é sobreviver. Eventualmente, eles alcançam um terreno mais alto, onde Kenny aponta que a área aberta à frente. Demasiado exposto para atravessar com segurança. Se quiserem conseguir, precisarão criar uma distração. De repente, eles ouvem o som inconfundível do enorme predador se aproximando, examinando. Na área, Kon descobre o corpo encharcado de sangue de seu amigo. Em um movimento que é tão desesperador quanto impensável, Kenny sugere usar o que eles acreditam ser a arma de Doug. Cadáver como isca, uma forma de distrair a criatura enquanto ela escapa. Aterrorizados, mas sem opções, os outros concordam e colocam-no numa clareira, cercado por outros animais mortos. À medida que a anaconda se aproxima, o grupo percebe, em estado de choque, que Doug ainda está respirando. Gritando para que ele corra, eles imploram para que ele se mova. No caos, um porco que dormia em cima dele de repente acorda e fica. Em vez disso, o alvo da cobra, dando a Doug tempo suficiente para fugir. Aproveitando o momento, o grupo foge e quando estão a uma distância segura, Doug finalmente se reconciliou, deixando de lado anos de ressentimento. A noite cai quando os amigos chegam às ruínas do set de filmagem do grande estúdio. Kon encontra um rádio e tenta fazer contato com o mundo exterior, no momento em que o rádio estala. As palavras assustadoras atrás de você. A anaconda ataca novamente, lançando um ataque brutal. No último segundo, eles são salvos por um homem que afasta o monstro com tiros. Ninguém menos que Scooby, o lendário sobrevivente da expedição original dos anos 90, cuja chegada é tão inesperada. Pois é milagroso. Assim que estiverem seguros, ele explica que toda a área está repleta de câmeras e explosivos. Mas os controles foram destruídos pela própria criatura. Depois de tirar uma selfie rápida com eles e entregar uma arma a Ron, o veterano volta para na selva, determinado a encontrar Jennifer Lopez e o resto de sua tripulação que ainda está desaparecida. Enquanto isso, Doug e Ron, prontos para acabar com o pesadelo de uma vez por todas, bolam um plano para tirar vantagem da pirotecnia do local. Enquanto Kenny e Clary trabalham para ativar todas as luzes e a câmera ainda funciona. Doug e Ron se preparam para atrair a fera para a zona de explosão, usando um veículo como isca. Sentindo a criatura se aproximando, Kon grita para chamar sua atenção e, segundos depois, a anaconda rompe das sombras, forçando Doug a pisar fundo. Mas quando atingem o primeiro ponto de gatilho, as explosões não acontecem. Kenny e Clary são forçados a intervir, procurando freneticamente pelo painel de controle com as mãos. Eles finalmente conseguem desencadear a primeira explosão e correr para salvar suas vidas, apenas para chegar a um beco sem saída. Para seu horror, eles percebem que as explosões não foram suficientes para deter a enorme criatura. É quando Ron dá um passo à frente, com a arma na mão, e quando as falas heróicas que costumara gritar nos vídeos que faziam quando crianças. Com absoluta determinação, ele declara que ninguém machucará seus amigos enquanto ele estiver de pé. Um tiro preciso atinge uma linha de gás, provocando uma enorme explosão que destrói completamente a anaconda. Na última tentativa desesperada da criatura de contra-atacar, Doug finaliza sem piedade, apunhalando-o com uma pequena estatueta que seu filho lhe deu, finalmente encerrando o pesadelo que os perseguia até então. Um ano depois, tudo mudou. O que começou como um projeto caótico, nascido de erros, perigos e escolhas desesperadas, transforma-se num sucesso inesperado. O filme ganha prêmios em um festival e o grupo finalmente ganha o reconhecimento que antes parecia completamente fora de alcance. Um sonho que começou na infância finalmente se torna realidade. Kon e Clary decidem selar sua história de amor com um casamento temático de monstros inspirado em criaturas espaciais. Um evento que diz ser exagerado e sincero, cuidadosamente filmado pelo próprio Doug. Ao mesmo tempo, Kon consegue um papel importante em uma série de TV, dando à sua carreira o avanço que quase nunca teve. O final perfeito acontece quando a própria Jennifer Lopez aparece na casa de Doug, admitindo que ficou genuinamente impressionada com o trabalho dele. Só assim, ela o convida para dirigir o próximo capítulo oficial da franquia. Finalmente, realizar o sonho que o acompanha desde a infância, aquele que antes parecia destinado a desaparecer. É assim que esta história termina. Prova de que mesmo os caminhos mais caóticos podem levar aos finais mais extraordinários. Se você gostou desse resumo, não esqueça de curtir e se inscrever. É isso por hoje. Até a próxima!